Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Para o encerramento da disciplina de Psicologia da Educação, o nosso professor, o professor Daniel Garcês, ele sugeriu que nós fizéssemos uma abordagem de uma experimentação para o ensino médio ou para o ensino em geral, relacionando os conceitos das teorias da aprendizagem que a gente viu durante a disciplina. Meu nome é Davi Marques Pereira, eu sou discente do terceiro semestre do curso de licenciatura em Física e eu irei apresentar hoje uma proposta de experimentação, o movimento uniformemente variado. Então, o que são as teorias de aprendizagem? Essas teorias de aprendizagem ou do desenvolvimento, dependendo da referência que a gente estiver estudando, eles são modelos que eles vão visar explicar o processo de aprendizagem pelo indivíduo. De que forma esse processo ocorre? O indivíduo ele interage com o ambiente, o indivíduo ele tem uma hereditariedade, ele nasce predisposto a aprender aquele determinado conteúdo. Então, cada autor ele vai trazer uma forma de visão de como isso acontece. Nesse trabalho, a gente vai focar em duas teorias principais, que são a de Vygotsky e a de Ausubel, que é socio-interacionista e a de aprendizagem significativa, respectivamente. Mas isso, claro, não quer dizer que a gente vai se limitar a elas, a essas duas. Isso porque as teorias de aprendizagem, elas não necessariamente são antíteses, elas se complementam. A gente pode usar ferramentas de outras teorias para englobar um tema geral e poder desenvolver um trabalho com os alunos, com os discentes. A gente pode destacar, por exemplo, essas ferramentas de Piaget. A gente vai ter os estágios de desenvolvimento. Então, a gente tem que ter o cuidado de trabalhar com um conteúdo que seja adepto ao estágio de desenvolvimento daquele aluno, Não adianta a gente introduzir, por exemplo, um conceito muito abstrato para uma criança, Isso não faria sentido. A gente tem, por exemplo, o Vallon, com o conceito de afetividade, que o professor tem que tentar criar um laço com esse aluno para que a aprendizagem ela possa ser facilitada. Freud nos traz os conceitos de desenvolvimento psicossexual, a gente tem Novak com os mapas conceituais, ou seja, são várias ferramentas que a gente pode usar de forma mais orgânica, não necessariamente tratando as teorias, mas que elas estão sempre presentes, porque são conceitos interessantes de a gente abordar na nossa apresentação. A teoria socio-interacionista. A teoria de Lev-Vygotsky, que foi o grande precursor dela, ela tem dois pontos principais que a gente pode destacar. É óbvio que ela não se limita a isso, mas a gente pode destacar o quê? Que o que interessa para essa teoria é a interação que cada pessoa estabelece com determinado ambiente, que é a chamada experiência pessoalmente significativa. Então, Vygotsky defendia que a interação com o ambiente ele seria de suma importância para o desenvolvimento do aluno. Esse conceito ele nos trouxe as três definições de zona, que seria a zona de desenvolvimento real, que tratava de um saber que o aluno já tinha, ou seja, o discente ele não chega sem saber de nada, que a gente vai ver também em Ausubel. A segunda zona seria a zona de desenvolvimento proximal, que seria uma espécie de caminho médio, ou seja, um professor, por exemplo, ele poderia estar inserido nessa zona e atuar como um mediador, que é o outro ponto importante da teoria dele. E por consequência disso, a gente teria a zona de desenvolvimento potencial, que seria o fim do processo, ou seja, depois de passar por essas duas zonas, o aluno deveria ter um novo entendimento acerca de um tema pré-determinado. Essa charge que eu escolhi para colocar na nossa apresentação, ela vai um pouco de encontro a isso, que o professor ele é um mediador, mas ele não pode ser um empilhador de conteúdo. O professor ele tem que trabalhar entendendo os conceitos que o aluno já tem, tentando fazer com que ele evolua na sua cadeia de conhecimento, de forma que não fique um processo muito mecanizado, muito robotizado. Os alunos hoje em dia já têm um desinteresse muito grande, porque eles já entram no colégio com uma ideia de que é uma coisa muito chata, que é uma coisa que não tem utilidade, que eles não vão usar nunca na vida deles. Em seguida, a gente pode tratar de David Ausubel. O criador dos conceitos de aprendizagem significativa, ele tinha uma abordagem de que o fator isolado mais importante que influencia o aprendizado é aquilo que o aprendiz já conhece. Então, o que isso quer dizer? Todo discente ele chega já com alguma opinião formada.
ele já tem algum conceito na cabeça dele, ele já viu em algum lugar. É muito raro de um aluno não conhecer nada acerca do tema. Então, o professor ele tem que trabalhar em cima disso, em cima das coisas que ele já conhece, para que essa reflexão possa gerar um novo conhecimento, né? Uma nova concepção daquele tema abordado. Então, dessa maneira, o Ausubel nos diz que a gente pode, por exemplo, começar uma aula propondo uma reflexão acerca do tema que vai ser trabalhado, de forma que esses alunos eles possam primeiro pensar no que eles já têm, para eles conseguirem adaptar depois que eles passarem pelo processo, por exemplo, como a gente vai ver aqui, de experimentação. Em cima dessa ideia de começar a aula com uma reflexão, que a gente vai começar o nosso processo de experimentação. Então eu propus a seguinte pergunta: o que acontece com o corpo aqui na Terra, um lápis, por exemplo, se a gente o soltar? O aluno pode pensar assim: pô, professor, ele cai. Tá, e o que acontece enquanto ele está caindo? Essas observações que os alunos vão fazer acerca desse tema, essa reflexão, é de suma importância para a gente depois poder comparar com os resultados obtidos e eles poderem adaptar os conceitos que eles já têm na cabeça deles. Dentre os nossos objetivos e também, em tese, o nosso roteiro de aula, essa primeira reflexão é o nosso primeiro objetivo com a nossa aula, que é promover a reflexão acerca do tema, que esses alunos eles possam pensar por eles mesmos como esse processo acontece para eles, qual que é a noção que eles têm. Em seguida, a gente tem outros 4 objetivos durante a nossa aula, que é conhecer as teorias científicas. Então, a gente vai tirar um momento da aula para apresentar as fórmulas, para apresentar o formalismo matemático, para apresentar os conceitos físicos, químicos ou matemáticos, ou que seja, né, da aula que vai ser trabalhada. Em seguida, como é uma aula de experimentação, a gente quer que esses alunos eles sejam introduzidos nesse meio. Então, os alunos precisam trabalhar com experimento, eles precisam ir lá e fazer aquilo para eles tocarem, para eles sentirem como que isso funciona na prática. E os outros 2 últimos objetivos estão ligados ao entendimento, que é a assimilação. Os alunos precisam entender, precisa ser ilustrado de uma forma que a informação chegue a eles e que eles possam ter uma nova construção acerca do tema, que seria a adaptação desses temas que ele conheceu, de forma que esse conceito ele não seja desconexo, ele esteja ligado ao conceito de mundo que ele tem e que isso seja útil para ele. Sobre a parte teórica, bom, o que é a aceleração? A aceleração, de forma bem simplificada, seria o quanto a nossa velocidade varia em um determinado tempo. A aceleração seria isso, né? Se a gente está ganhando ou perdendo velocidade em um determinado instante de tempo. Uma observação bem interessante que eu coloquei no slide é essa que tem no livro do Haley Resnick Walker, que é o nosso corpo ele reage a acelerações, ele é um acelerômetro, ele não reage a velocidades, né? Ele não é um velocímetro. O que isso quer dizer para a gente? Se você estiver andando num carro a, por exemplo, 80 km por hora, ou um avião a 300 km por hora, você vai ter a mesma sensação. Como você está em repouso em relação ao veículo, você sente a mesma coisa, porque você não sente velocidade, você sente aceleração. Agora, se o veículo freia bruscamente, você vai sentir essa desaceleração nesse caso. As equações do MOV, elas são praticamente todas elas são descritas pelo conceito da segunda lei de Newton. Como a nossa aula, a ideia é tratar a experimentação, eu não vou falar muito de onde elas vieram, né, de onde essas equações elas foram deduzidas. Eu vou simplesmente apresentar nesse caso, mas óbvio que isso em uma aula seria interessante, se for o caso, de a gente mostrar uma dedução dessa fórmula, mesmo que seja mais simples, do que eles vão usar e por que elas vieram, né, de onde elas vieram. Como no nosso caso é uma disciplina de Psicologia da Educação, eu vou simplesmente apresentar elas porque elas vão ser utilizadas no processo do experimento. O experimento em si. Eu tive um cuidado muito grande de selecionar um experimento que fosse palpável para os alunos resolverem experimentar em sala de aula, porque é muito comum na educação do Brasil não ter recursos, né? A falta de recursos é muito grande. Então, o experimento que a gente propôs para o MRUV é um experimento de um fio de chumbada, né? A gente vai ter os materiais que estão apresentados na tela.
E eles são materiais muito baratos, né, muito simples de se encontrar, de forma que os alunos também vão ter facilidade na montagem e vão poder, com, claro, uma devida consideração, né, acerca do erro, porque a gente tem a resistência do ar, a resistência do fio, mas com uma boa consideração a gente vai poder encontrar resultados que a gente precisa. Então, os métodos usados para essa experimentação, né? A gente precisa marcar o fio, né, com cuidado do máximo de precisão possível, né, quanto às medidas. O fio ele vai ser amarrado pelos alunos em duas extremidades, uma mais alta e uma mais baixa, com uma inclinação que faça com que o peso deslize. Em seguida, a gente vai anotar o tempo para que o peso saia de um ponto A para um ponto B. E a gente vai repetir isso quantas vezes for necessário para as marcações, né? Quanto mais vezes a gente repetir esse cálculo de tempo, nessa marcação do tempo, a precisão ela vai aumentar, porque a gente está sujeito ao erro, né, nesses experimentos humanos, que a gente realmente tem que ir lá e tocar. Mas isso, claro, que a gente, com a consideração, a gente pode considerar esses valores muito bem, né? Os alunos eles vão ter ajuda do professor nesse processo, o professor mostrar para os alunos como que é a montagem, mas é uma montagem bem simples e bem fácil de ser feita. Para encerrar a parte experimental, já impostos os resultados, a gente colocou algumas tabelas recomendadas, alguns gráficos, que é interessante da confecção ser feita, porque tanto essas tabelas quanto esses gráficos, eles vão nos dar os valores que a gente precisa para entender se esse movimento ele tem uma aceleração constante, né? O que está acontecendo com o objeto? A velocidade dele com o tempo, ela está aumentando como, né? Como que ela está aumentando? E tanto a tabela quanto os gráficos, elas são elementos mais ilustrativos, né? A tabela é um pouco mais difícil dela ser lida, mas ela, assim como o gráfico, elas são elementos ilustrativos. Eu coloquei exemplo de um dos gráficos e com o gráfico é muito mais simples do aluno perceber o comportamento, né, que o objeto está seguindo, e também é uma fonte que a gente tem, né, para facilitar o aprendizado, né, para o aluno ele ter uma forma, além da experimental, claro, teórica, que seja palpável, que ele possa ver e ele possa entender o que está acontecendo. E o último momento da nossa atividade, né, proposta com esses alunos, seria a discussão dos resultados. Eu coloquei também um roteiro, que claro, ele não precisa se limitar a isso, com algumas questões, mas para os alunos poderem discutir o que aconteceu durante o movimento e o experimento, né? Como que aquele objeto caiu, por que aquele objeto estava caindo, né? Por que aquela aceleração é constante. A gente, claro, desprezou vários pontos, como a resistência do ar, mas a gente pode entender esse movimento como um movimento constante, com aceleração constante. E por que a aceleração foi constante, né? Por que a velocidade está aumentando? Todos esses temas, né? Essa reflexão é muito interessante para o conhecimento, para a construção do conhecimento do aluno. Eu não falei antes porque geralmente as salas variam muito, mas a gente, numa turma com muitos alunos, a gente pode, por exemplo, dividir em grupos, né? Fazer vários grupos com vários experimentos e depois colocar esses alunos para compartilhar as ideias, né? Quais foram os resultados obtidos, né? Eles tiveram alguma dificuldade para marcar os tempos, né? Por exemplo, quando eu fui para o laboratório fazer esse experimento, eu tinha uma dificuldade que o peso no início, quando a gente soltava, ele às vezes prendia, né? E ele não descia, porque ele tem um atrito com o fio. Então, todas essas considerações, elas podem ser levadas em conta, de forma que esses alunos tenham esse intercâmbio de ideias, né? O que cada um observou, teve alguma peculiaridade em algum dos casos para eles, né? E essa troca, essa interação, como a gente viu nas teorias de aprendizagem, elas são muito importantes para a construção do aluno, né? No final de posse desses resultados e dessa discussão, a gente pode discutir se os objetivos foram atingidos, né? Que eles conseguiram assimilar e ter uma nova construção acerca do tema. Eu creio que essa seja a ideia principal, né? Usando essas ideias de experimentação. Ou seja, o professor mediando, né? Como o Vygotsky nos diz, usando, por exemplo, os conceitos do Ausubel, né, na teoria da aprendizagem significativa. Eu coloquei alguns mapas mentais, a gente pode trazer também mais para frente mapas mentais, elementos gráficos, elementos ilustrativos para facilitar para os alunos, de forma que esse conhecimento, né, ele esteja
ele não esqueça desse conhecimento, porque ele é um conhecimento útil, né? A gente vê isso no dia a dia, né? Os conceitos de velocidade, de aceleração, tudo isso é interessante que o aluno observa de uma forma também mais orgânica, né? Que esteja inserida no seu meio e que ele possa levar esses conhecimentos para a vida dele, né? Porque a escola ela não pode ser somente um local de passatempo, né? De ser aprovado e pegar o diploma e ir embora. Para encerrar o nosso trabalho, eu creio que seja interessante, né, falar um pouco sobre o papel do professor, que provavelmente foi o foco principal da nossa disciplina. A gente viu, basicamente, que o professor, ele, como o Vygotsky nos diz, ele é um mediador, né? O professor, ele tem importância, né, nessa transição do conhecimento que o aluno já sabe com o que o aluno pode chegar, né, o conhecimento que o aluno pode obter. Mas o professor, ele não pode se resumir a isso, né? Ele não pode se limitar somente a esses conceitos, né? Para ele ser um mediador, ele precisa ter uma relação de afetividade, como o Valon nos diz, com o aluno, né? Ele precisa ter essa forma de trabalhar que o aluno se interesse pela aula, né? Um professor que prenda a atenção dos alunos, que faça com que esse aluno ele interaja, com que ele pense, com que ele reflita, né? Com que ele esteja inserido naquele conteúdo, ele provavelmente ele vai ter muito mais sucesso na sua disciplina, né? Em ministrando aquele conteúdo, né? Que é o que basicamente é o papel desse professor, né? A psicologia ela entra muito nesses fatores, né? Esses fatores psicológicos, né? Esses fatores de desenvolvimento, como a gente viu em outras teorias, o estágio em que esse aluno está, né? De conhecimento, né? De discernimento da realidade, tudo isso é importante e deve ser levado em consideração pelo professor, né? Para o professor ele conseguir um trabalho mais efetivo, né? De fato, com aqueles discentes que ele está ministrando as suas aulas. Para encerrar, eu coloquei a bibliografia, né? Apresentada e utilizada por mim. E eu agradeço, né, a atenção de todos vocês. Foi um prazer estar aqui.